que se compara à esperança viva. Tua presença, Senhor, eu já conheci o mais doce amor que me resgatou, e hoje livre eu sou. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Vem, Jesus, tua presença é bem-vinda neste lugar. Nós desejamos, Jesus, nós desejamos a tua presença, Senhor. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Malaquias 3:10 vai dizer: tragam um dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Você que nos visita hoje, você pode ficar à vontade. Esse é um momento nosso da igreja, onde nós entendemos a nossa responsabilidade para com esse lugar, o lugar que o Senhor nos confiou. Essa é a oportunidade, não em atitude de troca, mas de fidelidade, de gratidão. Você
entregar parte daquilo que o Senhor tem te dado, mas também ofertar na obra, em missões, em todos os projetos que essa igreja tem feito, para que, através das nossas vidas, esse lugar possa continuar pregando a palavra de Deus, cuidando do órfão, cuidando da viúva, alcançando os perdidos, aqui no Lago Norte, no Brasil e pelo mundo. Feche teus olhos, se coloque diante do Senhor. Tire esse momento também para colocar a sua casa, as suas finanças diante do Senhor. Ore pedindo: Senhor, me usa, me faz participar daquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja, aqui na terra. Senhor, eu quero te honrar com os meus recursos. Talvez você está passando por uma dificuldade financeira, coloque isso diante do Senhor também. Prosperidade do ponto de vista bíblico não é você ser rico, mas não é te faltar nada. E a palavra de Deus nos garante que Ele já sabe de tudo que nós precisamos, antes mesmo de nós orarmos. Mas coloca diante dEle também, em fé, sabendo que Ele é um bom Pai, e cuida de nós, cuida de você, da sua casa. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus, o dono do ouro, da prata, de todos os recursos. E apesar de não precisar de nós, o Senhor nos dá a oportunidade de entrarmos e participarmos daquilo que o Senhor deseja fazer. E, Senhor, nós queremos participar da Tua obra, Pai. Nós queremos usar os nossos recursos para a honra e glória do Seu nome. Nós queremos que a nossa boca pregue, mas também que as nossas atitudes, a nossa postura e também que os nossos recursos preguem. Num tempo que se diz que o dinheiro move o mundo, nós queremos provar o contrário. Que o nosso Deus não é o dinheiro, mas o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor deseja usar os nossos recursos para a sua honra e glória. Então nos usa, Deus. Nos usa, nos levanta, que as pessoas nos reconheçam como um povo generoso, como um povo abençoador, como um povo sábio em como usa os recursos, mas ao mesmo tempo desapegado deles. Senhor, nós te agradecemos, pois o Senhor é o dono de todas as coisas, e o Senhor não nos deixará faltar nada, porque a Tua palavra nos promete. O Senhor não deixará faltar daquilo que precisamos, Pai, nem sempre daquilo que queremos, mas nós te somos gratos e entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante de Ti. Que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria para que nós possamos usá-los segundo a Tua vontade. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás
só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo eu estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Sim, ele vai te adorar. Eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Ele cuida de mim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, Senhor, nós cremos, Pai, no Teu cuidado. Nós cremos, Senhor, na direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós cremos num Deus que se manifesta em nosso favor, nos desertos da vida, na solidão da vida, nas inquietações da vida, nas aflições da vida, nas angústias da vida. Tu és o nosso provedor, o nosso protetor, o nosso sustentador. Tu és a nossa força, a nossa segurança, o baluarte da nossa existência. Por isso, Pai, nós entregamos, Senhor, diante do Teu altar as dores do nosso coração, as aflições da nossa alma. E nós clamamos, Pai, nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, ó Deus, tocar-nos profundamente. Tocar, Deus, a nossa intimidade, o nosso secreto, ó Deus, e transformar, Deus, toda a situação, Deus, de inquietação, de medo, de aflição, de ansiedade, de angústia, em oportunidade para o Teu agir, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade nesta noite de tocar os corações, de transformar realidades, de mudar contextos, meu Pai. Tu és o Deus do impossível, o Deus que ouve a nossa petição, o Deus que ouve o nosso clamor, o Deus que responde às nossas orações. Por isso nós colocamos diante da Tua presença santa tudo aquilo, Pai, que nos aflige nesta noite, tudo aquilo que nos preocupa, Pai, na confiança, Pai, de que Tu, ó Deus dos altos céus, vai responder, Deus, às nossas petições. Dos altos céus, Tu vai estender o Teu favor. Dos altos céus, Tu vai abrir portas que ninguém pode fechar. Dos altos céus, Tu vai ministrar a cura ao nosso coração. Dos altos céus, Tu vai, Deus, acalentar a nossa alma, aquietar o nosso ser. Ó Deus, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que ouve o Teu povo. Tu és o Deus que responde, ó Deus, o nosso clamor. E por isso, Pai, nós nos colocamos em submissão, em adoração, em louvor e em exaltação ao Teu nome. Nós queremos Te adorar, Pai. Recebe, Senhor, a nossa exaltação, a nossa adoração e o nosso louvor. Eu quis sustentar-me
pode aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. A nossa confiança está no Deus do impossível. É nele que nós nos abrigamos, é nele que nós temos a nossa esperança. Os homens confiam em carros e em cavalo, em recursos, em fortunas. Os homens confiam em títulos e em posições, mas a nossa confiança está no Deus do impossível. É nele que nós confiamos e é a ele que nós entregamos as nossas causas, na certeza de que ele é o nosso advogado fiel. Amém? Confie nele, descanse nele. Descansar em Deus é a melhor posição que nós podemos adotar. Descansar em Deus não é inércia. Descansar em Deus não é indiferença. Descansar em Deus é atitude de confiança. Nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e tudo aquilo que nós pensamos. Por isso, descanse em confiança. Amém? Podeis assentar. Nesta noite nós vamos encerrar a nossa série de mensagens sobre o reino de Deus. Na primeira quarta, o pastor Alexandre esteve aqui falando para vocês. Na segunda quarta-feira, o pastor Moraes. Na terceira, o pastor Júlio. Na quarta, o pastor Elinaldo. E hoje nós encerramos essa série de mensagens falando sobre o reino de Deus. No próximo mês, na próxima quarta-feira, nós iniciaremos uma nova série. E assim, todas as quartas-feiras, durante os meses vindouros, nós vamos estar sempre estabelecendo um tema que você vai poder acompanhar toda quarta-feira. E é interessante porque existe um link, uma direção para tudo aquilo que nós vamos aqui tratando e alinhando com você, para que você cresça espiritualmente e seja alimentado pelo poder da palavra de Deus. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20, que diz assim, Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós cremos que o Deus que servimos se manifesta em nós e através de nós. Ó Deus, que cada pessoa que aqui está nesta noite entenda, compreenda e absorva, Deus, os ensinamentos da Tua palavra. Que essa verdade que aqui será dita, que não seja verdades vindas de mim, Senhor, dos meus lábios, mas que seja do Teu trono, do coração de Deus, para o coração da Tua igreja. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, para que compreendamos a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que lemos, ele é bastante elucidativo, ele é bastante esclarecedor. Significa que a verdadeira natureza do reino de Deus, ela se encontra em um nível infinitamente superior ao que nós imaginamos, penetrando de modo imensamente mais profundo do que você possa ter experimentado. Não é algo que pode ser provado racionalmente pela ação ou pelo intelecto dos homens. É algo sobrenatural. É algo que não pode ser de alguma forma estudado de forma humana, mas é necessário que se enxergue com os olhos espirituais. Contra toda lógica, os fariseus, eles se preocupavam com o tempo em que viria o reino de Deus. E por isso Jesus foi questionado. E enquanto por outro lado, se recusavam a reconhecer e receber o reino que estava no meio deles. Jesus veio para os seus,
mas os seus não o receberam. O reino de Deus, frequentemente mencionado no Evangelho de Lucas, é a esfera, o domínio onde os direitos de Deus são reconhecidos, onde a ação de Deus está visível. Compreende primeiro o céu, e por essa razão também encontramos de forma específica no Evangelho de Mateus a expressão não só o reino de Deus, mas também a referência o reino dos céus. Traz o mesmo significado, traz o mesmo propósito, tanto quando os evangelhos se referem ao reino de Deus, quanto quando eles se referem ao reino dos céus. Tem a mesma direção, a mesma condução. O evangelho, isto é, a boa nova para os culpados, para os desalentados, para os pecadores, e vem a ser, no mais largo sentido da palavra, toda a revelação feita por Jesus aos homens. A verdade é que a essência do evangelho, ela se resume a Jesus Cristo vindo ao mundo resgatar os perdidos. A grande mensagem do evangelho do reino de Deus está centrada em Lucas, capítulo 19, verso 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. O estabelecimento do reino de Deus tem como propósito o resgate daqueles que se encontram perdidos. A grande ação de Deus em favor da humanidade é nos tomar de volta para Ele, nos resgatar de volta para Ele. Estávamos longe, estávamos distantes, estávamos perdidos, e a ação de Deus em nosso favor nos trouxe para perto. Por isso o reino de Deus também estabelece esse relacionamento de intimidade. E a essência desse reino é nos resgatar da condição que estávamos para uma nova realidade. Do estado que nos encontrávamos, longe de Deus, nós nos encontramos perdidos, sem referência. O homem sem Deus é um homem sem referência. E por ele não ter referência do reino de Deus, ele busca a referência do mundo, da sociedade, das pessoas com quem ele convive. Por isso nós vamos sempre encontrar pessoas confusas e perdidas quanto à sua real identidade, quanto aos seus reais valores. Muitas pessoas, por mais capacidade intelectual, por mais capacidade que tenha no sentido físico, financeiro e material, nós vamos sempre nos deparar com pessoas confusas quanto ao seu propósito de vida, ao seu significado de estar aqui. Por isso, esse resgate devolve a nossa identidade, a certeza e a consciência de quem nós somos em Deus, a certeza e a consciência de que nós temos aqui não só uma vida, nós não nascemos, crescemos, casamos, construímos família, mas muito mais do que tudo isso que naturalmente nós buscamos, nós temos um propósito maior. Queridos, porque da mesma maneira que nós encontramos no mundo dos homens, pelo nascimento natural, é necessário que vivamos outro nascimento, e esse nascimento é espiritual. Esse nascimento é para podermos entrar, vivenciar e experimentar este reino que nos é proposto. O novo nascimento nos habilita a vivermos, entrarmos, desfrutarmos e experimentarmos esse reino que nos é proposto. E por mais que na nossa mente muitas vezes haja um certo conflito e confusão quanto a viver esse reino não é algo distante, não é algo que nós estamos caminhando para ele, mas é algo compartilhado. Este reino não está fora de nós, este reino está dentro de nós. Não é algo que eu me dirijo a um lugar físico, geográfico, mas é algo que eu experimento espiritualmente. Esse reino está presente hoje na vida de todos aqueles que creem.
de todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O Evangelho de João, esse texto tão conhecido, tão propagado, tão anunciado, no capítulo 3, versículos 16 e 17, João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o resgate de Jesus é o resgate estabelecendo uma nova realidade, um novo tempo, um novo reinado. Cristo manifestado aos homens, existindo como Deus no céu e em toda parte, trouxe até nós o seu reino, como Filho do homem, diante dos olhos de todos. Foi revelado na cruz este reino, e somente assim as portas dos céus podiam ser abertas aos homens, e somente assim um traço de união com os céus poderia ser estabelecido. Então, a marca distintiva deste reino é a cruz. A cruz possibilitou o estabelecimento desse reinado divino em nós. A cruz estabelece um novo tempo e uma nova oportunidade. Através do sacrifício de Cristo na cruz, nós encontramos esse reino, que não é humano, que não é físico, é espiritual. Então, eu vivo esse reino, eu desfruto esse reino através deste encontro com Jesus, que me foi possibilitado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário em meu favor. Jesus morreu por mim, e através da sua morte eu posso viver esse reinado divino, eu posso viver o céu na terra, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus. Eu faço parte desse reinado, nós somos parte do estabelecimento desse reinado na terra, porque nós temos uma relação com Jesus Cristo, e Jesus Cristo abre para todos aqueles que creem a oportunidade para desfrutar deste reino. Eu te pergunto nessa noite, de que maneira você tem experimentado o reino de Deus? Até que ponto este reinado é uma realidade para você? Até que ponto você tem desfrutado e vivenciado o reino de Deus? O que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa verdade? Primeiro, queridos, o reino de Deus, ele revela um novo tempo. Toda pessoa que encontra essa oportunidade, que recebe essa oportunidade e absorve essa oportunidade, lhe é proposto um novo tempo. Que maravilha, que maravilha! Ao nos encontrarmos com o Senhor e ao encontrarmos esse reinado, a nossa vida, ela passa a experimentar esse novo tempo. E que tempo é esse? Lucas 16, 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Amados, a proposta de Deus para nós é de um novo tempo, uma nova vida, uma nova realidade, a partir da experiência genuína de conversão. Desfrutar do reino de Deus é entender que a nossa vida, ela está dividida em dois momentos: antes e depois de Cristo. Eu posso vivenciar isso de forma prática, como eu estava antes, como era o meu estado, como era a minha condição, de que forma eu andava e vivia, e como eu estou agora na presença do Senhor. Isso não quer dizer ausência de provação, ausência de luta, ausência de dificuldade, ausência de sofrimento, porque o próprio Jesus nos advertiu quanto a essas situações. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Significa que, embora vivendo nesse mundo de angúrias, de lutas e de dores, nós contamos com o favor do Senhor. Nós temos uma companhia, nós temos uma segurança, nós temos uma presença que nos acolhe. Por isso, nas dificuldades da vida, nós vamos sempre ouvir uma voz nos chamando: venha a mim, venha a mim. Venha a mim você que está fraco, cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Esse chamado é um chamado aberto, mas é um chamado para aqueles que creem. Se eu não creio, é impossível sentir, experimentar e viver esse chamado de Deus, porque eu estou pensando em mim, eu estou confiando no meu eu, na minha força de trabalho e na minha capacidade. Mas quando eu passo a depositar a minha confiança no Senhor, é estabelecido o reino de Deus em mim, e eu passo a me entregar e contar com a fidelidade de Deus em todos os momentos da minha vida. O pecado do homem, ele deve ser expiado. O pecado do homem, ele deve ser retirado, e ele mesmo tratado de acordo com a verdade do seu estado. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem antes passar pela cruz. A cruz é o processo, a cruz é o tratamento, a cruz é a libertação, a cruz nos habilita a viver essa nova vida, a cruz nos proporciona este novo tempo. Por isso não existe cristianismo sem o reconhecimento da cruz. Jesus estabelece de forma muito clara: se você quer segui-lo, deve fazer o quê? Tomar a sua cruz. Cruz não significa fardo e peso, mas significa entrega, renúncia. Tomar a cruz significa se lançar na dependência do Senhor, se colocar submisso à ordem de Deus, à voz de Deus, ao comando de Deus. Essa entrega é essencial. O homem sem Cristo, ele carrega no seu interior um incômodo profundo, um problema. E esse problema é a velha natureza com os seus frutos, com as suas ações. Colossenses, no capítulo 3, versos 9 e 10, diz: não mintam uns para os outros, isso que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Esse texto deixa claro as duas naturezas, a velha natureza corrompida pelo pecado, e ele chama a nossa atenção para essa nova vida, esse novo tempo. Revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Em conhecimento com qual referência? A imagem de Cristo. Esse novo tempo que nos é proposto para que todos aqueles que entendem, vivem e experimentam o reino de Deus, é um tempo em que nós estamos sendo tratados, trabalhados. E a referência desse processo está na imagem de Jesus. Nós estamos caminhando nesse objetivo. E cada vez que eu cresço, cada vez que eu vivencio uma experiência, cada vez que eu me aproximo do Senhor, eu vou passando por esse processo, por esse tratamento. A revelação dada por Deus é que a raça adâmica, ela precisa ser destruída e não melhorada. A raça adâmica, a velha natureza, ela precisa ser destruída e não melhorada. Muitas vezes nós nos colocamos em uma posição da seguinte forma: mas eu estou nesse processo, eu estou melhorando um pouco. Deus não quer que você melhore tratando a velha natureza, Ele quer te dar uma nova natureza. Aquela velha natureza precisa estar morta. Os meus velhos hábitos precisam estar mortos, Aquela velha situação precisa desaparecer. Nós não podemos carregar uma bagagem da velha natureza e trazer conosco a vida toda.
Tem pessoas que estão há anos na igreja tentando modificar a velha natureza. Deus não quer que você modifique essa velha natureza. Deus quer que essa velha natureza seja morta. Ele não coloca remendos. Deus não coloca remendos. Deus não coloca emendas. Ele não cola pecinha com pecinha. Ele destrói e refaz. Ele destrói e refaz. Por isso, queridos, em Cristo, nós somos levados à cruz. Nele nós morremos na velha natureza e ressuscitamos para algo novo. Em Cristo nós passamos a desfrutar do estabelecimento do reino de Deus, que nos proporciona uma nova vida e um novo tempo. O que é que esse reino faz? Nos proporciona um novo tempo. Amém? Esse é o convite do reino de Deus. Segunda lição, o reino de Deus, além de revelar um novo tempo, ele revela uma nova direção. E aí nós passamos a ser guiados, conduzidos, orientados de forma diferente. E isso é tremendo. No mundo em que as pessoas andam em círculo, confusas, sem saber para onde ir, o nosso Deus, ele é um Deus que estabelece em nós uma condução. Aqueles que servem a Deus não andam perdidos. Aqueles que servem a Deus têm convicção onde estão e para onde desejam chegar. Nós temos objetivos claros, nós temos propósitos, nós temos um ideal de vida. Nós sabemos que nós não somos deste tempo, deste mundo, desta terra. Nós somos peregrinos dessa realidade. Nós estamos aqui de passagem, mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós temos uma direção. O estabelecimento do reino de Deus revela essa nova direção. E esse texto tão conhecido, Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. À medida que este reino é estabelecido em nós, nós passamos a desfrutar de uma vontade. Não uma vontade do meu eu, do meu interior, mas uma vontade superior, uma vontade divina. Naturalmente, as nossas vontades são egoístas. Naturalmente, as nossas vontades são interesseiras. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amados, o reino de Deus, ele tem duplo sentido. Cristo em nós, que equivale a dizer, nós somos dele. Cristo em nós, ele me governa. Tem esse sentido. E nós em Cristo, que significa que nós fomos aceitos por ele. Além de recebermos a Cristo, nós nos entregamos a Cristo. Ele vem em nosso favor e ele nos aceita como filhos do Pai. E isso é maravilhoso porque é uma ação conjunta. À medida que eu abro o meu coração e o recebo, ele me acolhe, ele me aceita, ele me toma em seus braços. Nós fomos feitos justos nessa ação do reino e passamos a gozar a perfeita paz diante dele. Nós passamos a desfrutar da alegria do Espírito e essa atitude é jubilosa. Todos aqueles que são salvos, eles entram para este reino. Amados, a verdade é que, por mais que venhamos a estudar sobre esse tema, sempre haverá um mistério que será revelado apenas no cumprimento final. Mesmo assim, nós precisamos nos enxergar como privilegiados por conhecer e participar do reino celestial. Aqui na terra, nós recebemos libertação espiritual em
tudo o que o maligno tenta lançar contra a nossa vida. Esse novo tempo de Deus se inicia através da vinda de Jesus e também se inicia na vida de todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Os membros deste reino são iguais. Não tem maior, não tem menor, pois todos têm um propósito. Nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. No reino de Deus não existe degraus de maiores ou menores. O Senhor nos nivela à mesma condição. E por isso, quando a gente se encontra, a gente pode tratar de forma muito íntima: meu irmão em Cristo Jesus. É isso que nós somos, irmãos em Cristo Jesus. Por isso, nós não podemos chamar qualquer um de irmão, porque só é irmão aqueles que foram absolvidos por esse reino, aqueles que foram recebidos nesse reino, que agora passaram a ser filhos de Deus. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas dizendo assim: todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira do diabo. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo foi criado por Deus. Agora, filho de Deus, a palavra diz, é filho todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que crê. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então, eu creio em Jesus, eu passo a ser participante do reino, me torno seu irmão e filho de Deus. Acima de tudo, o reino de Deus, ele tem característica escatológica, ou seja, apocalíptica, futurística, um reino eterno que não tem fim. Cristo exerce o seu governo e domínio sobre nós a partir do momento que nos sentimos forasteiros neste mundo e não nos iludimos mais com a realidade dessa vida. Às vezes nós nos apegamos tanto a coisas dessa terra, coisas físicas, materiais, e nós esquecemos que somos peregrinos. A palavra traz tanta analogia da fragilidade da vida. As comparações bíblicas sempre trazem essa fragilidade para que possamos abrir o nosso entendimento e ver o quanto a nossa vida é tão fugaz, tão passageira. Mas muitas vezes nós nos iludimos, nós pensamos que somos eternos, né? Às vezes eu fico avaliando os momentos da minha vida, e eu me lembro muito bem que até eu completar 40 anos, eu tinha na minha cabeça assim: poxa, eu nunca vou envelhecer. Quando eu fiz 40 anos, uma ficha caiu. Eu digo: uau, agora eu entrei no Zenta. Eu espero não sair desse Zenta, né? Ou então quando eu fizer 100, né? Mas a ficha caiu só quando eu fiz 40. A gente envelhece. A gente vai perdendo algumas habilidades, a gente vai ganhando outras coisas que não são tão agradáveis, vão chegando outros sentimentos, a maturidade vem, mas a gente vai perdendo outras habilidades, a gente ganha uma coisa e a gente perde outra, para ver que na vida ninguém só ganha, nem ninguém só perde. À medida que entregamos o governo das nossas vidas ao Senhor, nós passamos a desfrutar da sua preciosa vontade. E essa vontade cheia de benefícios, é uma vontade pura, é uma vontade amorosa e repleta de promessas para a nossa vida. Às vezes nós oramos o Pai Nosso e nem imaginamos o que estamos dizendo, mas à medida que eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, eu me submeto ao teu governo, eu me dobro diante do teu senhorio, me governa, reina em mim, dirige a minha vida.
Mas isso não é prejudicial. Quando eu peço a Deus para me governar, Ele está dizendo, com esse governo você agora experimenta a minha vontade. E a minha vontade é benéfica, é amorosa, é prazerosa, é cheia de promessas, é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo, meu irmão? O reino de Deus não é um reino de opressão, mas é um reino de benefícios. Aqueles que desfrutam do reino de Deus, desfrutam de benefícios eternos. Todos os benefícios que o mundo nos oferece são benefícios temporais. As conquistas da vida são temporais. Tudo que o mundo nos entrega é transitório, mas aquilo que o Senhor nos concede é eterno. O que Deus nos dá, ninguém toma. O que Deus nos dá, ninguém toma. Uma vez salvo eternamente. Aquele que vem a mim, jamais eu o lançarei fora. Aquele que vem a mim, jamais eu o lançarei fora. Amém? E por fim, o reino de Deus revela uma nova realidade. E Romanos capítulo 14, verso 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria. Aonde? No Espírito Santo. Paulo chama a nossa atenção quanto a não transformarmos o reino de Deus em uma fonte de alimento. Ele diz assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não venha se iludir. O Senhor não está dando para você algo físico, mas espiritual. Na multiplicação dos pães e peixes, Jesus saiu imediatamente depois da multiplicação, porque aquela multidão queria colocar Jesus numa posição de reinado humano. E o reinado de Jesus não era físico, não era humano, não era um reinado político, mas era um reinado espiritual. E às vezes isso gera uma certa confusão. Tem muitas pessoas que são atraídos para o reino de Deus, pensando nos benefícios físicos, materiais. Nós vamos sempre ouvir uma certa mensagem, um tanto dúbia, quanto a vivermos as benesses do reino, associando aos prazeres da vida. Ainda há pouco o pastor Júlio estava falando, da provisão de Deus, de ser próspero. E ser próspero não significa ter tudo aquilo que eu quero. Prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Eu vou ter tudo o que eu preciso e não tudo o que eu quero. Tudo que eu necessito e não tudo o que eu quero. São necessidades. É aquilo que é essencial, não aquilo que é supérfluo. Mas quando eu entendo que o reino de Deus não é fonte de alimento, mas servimos a Deus pelo que podemos receber dele, mas pelo que ele representa para nós. Muitas pessoas se achegam a Deus não por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Eu vou porque eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou porque eu quero uma casa própria. Eu vou para Deus porque eu quero me casar. Eu vou para Deus porque eu quero ganhar tal coisa. Aí Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele não está oferecendo aqui vantagens humanas. É triste observarmos como nós insistimos em demonstrar o nosso relacionamento com Deus por interesse. Muitos só se aproximam do Senhor pensando em obter vantagens, em obter lucros. O homem que considera Cristo precioso, naturalmente ele considera tudo à sua volta como perda, comparado à excelência de possuir Jesus. Paulo disse que tudo aquilo que ele vivia, e ele traz uma expressão muito forte, ele diz, aquilo tudo era como esterco. Era como esterco, não valia nada. Quando eu tenho a Cristo, eu preciso olhar tudo isso aqui como algo sem valor.
porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a essência da minha existência. O valor do reino não é diminuído pelo fato de não ser considerado. Muitos estão se chegando a esse reino atraído pelas falsas propagandas das riquezas humanas, dos benefícios desse mundo, o que na verdade é uma grande farsa. O reino de Deus não se alimenta das coisas temporais e passageiras, mas ele reflete na eternidade. Jesus nos ensinou em João 4:34, disse Jesus: a minha comida, olha o que Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amados, nós precisamos entender que conhecer a Deus não é tarefa fácil para quem não deseja romper com a carne. Conhecer a Deus não é uma tarefa fácil para aquele que não deseja romper com a carne, pois entrar pela rota do fácil é mais tranquilo, e agradar a todos é mais político. Porém, caminhar na contracultura, sendo indigesto, na geração das facilidades, traz desconforto para muitas pessoas. Amados, é preciso entender que a nossa salvação está garantida, não pelo que eu fiz, não pelo meu esforço, mas pela ação poderosa de Deus em meu favor. A entrada deste reino é pela graça, não pelo mérito. Em muitos momentos nós esquecemos que esse reino não é futurístico. Eu já recebi agora, eu já desfruto hoje, eu já vivo nesse momento, eu já desfruto do reino de Deus. A segunda vinda de Jesus será um dia glorioso para todos nós, mas nós precisamos ter convicção de que nós já experimentamos esse reino agora. A segunda vinda de Jesus será um marco na história. Ele virá com grande poder e majestade para buscar a sua igreja. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Receberemos então um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo glorificado de Jesus, e todos nós seremos transformados, e estaremos com ele para sempre, para contemplarmos face a face, e nos deleitarmos nele, e reinaremos juntamente com ele, pelos séculos dos séculos. Deixa eu só contar algo fantástico. O reinado de Deus não é individualizado, é compartilhado. Nós vamos subir aos céus, e a palavra de Deus diz que nós vamos reinar com Jesus. Nós vamos reinar com Jesus. Não é um reinado de opressão e de imposição, é um reinado de compartilhamento. Nós vamos reinar com Cristo. Você está entendendo? Que Deus, na sua infinita misericórdia, abra os nossos olhos para enxergarmos a grandeza desse Deus. Que o nosso alvo seja conhecer a Cristo, e conhecê-lo, e fazê-lo conhecido. Que o nosso alvo seja conhecer a Cristo, e fazê-lo conhecido. Que o reino de Deus seja estabelecido em nossos corações. Amém? O texto que iniciamos a nossa fala, ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em nós, e esse reino se estabelece na pessoa de Jesus. Quando eu tenho Jesus, eu tenho o reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Hoje à tarde eu vinha lembrando, talvez não dê para puxar, Carol, mas teve uma canção muito simples, que durante muito tempo fez parte da nossa realidade, da nossa vida, e é uma canção antiga, que atribui ao Senhor a glória.
E quando nós estudávamos com um casal muito querido lá na primeira igreja, todas as vezes que eles iam falar de algo da parte de Deus, eles cantavam um refrão dessa canção, que diz assim: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que a Ele seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe, viu, Eduardo? Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus derrame graça sobre a sua vida e conceda os desejos do teu coração. Eu quero louvar a Deus também, porque quando hoje já vindo para cá, a irmã Lúcia Sobral nos ligou e ela disse assim: olha, pastor, eu tenho uma grande notícia. Recebi hoje um exame que diz que o câncer de Sobral recebeu total remissão. E o que era impossível, ele tinha 3%. 3%. Antes desse diagnóstico, o médico já tinha mandado a solução, ele voltar para casa e esperar a morte. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando não há mais saída para os médicos, eu escrevi isso para a Iana hoje de noite. Quando o diagnóstico dos médicos é de que não há mais o que fazer, o nosso Deus opera. E Ele faz maravilhas para que a sua igreja seja exaltada na terra. E ela disse, ele chorando, disse: agradeça a igreja por mim. Que Deus seja louvado nessa noite. Diga comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus.